Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um minutinho? Hoje é dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi do século, ele nasceu, para a gente ter uma ideia do nascimento dele, ele nasceu no ano de 342, logo no começo da igreja. E qual é o grande mérito de São Jerônimo? Ele nasceu na Dalmácia. E o grande mérito dele é que, quando jovem, ele era muito estudioso, estudava muitos clássicos. E ele não gostava muito de ouvir. Ele achava que, por exemplo, as leituras, que nós chamamos das Sagradas Escrituras, não eram assim belas como eram os clássicos. Mas depois ele se converteu. E ele então começou a dar um grande valor às coisas da Sagrada Escritura. Já pelo exemplo aqui de São Jerônimo, como é importante assim, nós pedirmos a Deus, nosso Senhor, a graça da nossa conversão. Assim, de vez em quando a gente não pede a Deus que Deus nos dê um emprego, que Deus nos dê a saúde, que Deus faça que a gente adquira uma casa. Quanta gente vem rezar: Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma coisa importante, de um emprego. Mas uma coisa assim, que agrada muito a Deus, nosso Senhor, e que nós precisamos pedir, é que Deus, nosso Senhor, nos dê a graça da conversão. Ou seja, eu que acho que não tem muito gosto as coisas de Deus, quando eu me converto, quando eu começo a me abrir para Deus, aí eu começo a dar um grande valor. Eu começo a entender aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é somente do pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele então se converteu, ele continuou um grande estudioso, só que agora ele começou a estudar muito as Sagradas Escrituras. Só que a Bíblia, na época de São Jerônimo, porque ele nasceu em 342, logo no começo da igreja. Então a Bíblia, ela não era como é a nossa agora hoje. Por exemplo, nesta época, os bispos faziam concílios para saber se eles deviam aceitar o livro do Apocalipse como sendo inspirado ou não. Então eles estavam olhando muito isso para chegar a uma conclusão, para aprovar os livros inspirados do Novo Testamento. A Bíblia que era muito usada era a Bíblia dos judeus, que era somente o Antigo Testamento. E a Bíblia cristã estava sendo formada naquele momento. Mas já havia aqueles 4 evangelhos que nós conhecemos: São Mateus, depois vem o evangelista São Marcos, São Lucas e São João, os Atos Apóstolos. Então havia já o grosso. Mas alguns livrinhos aqui e ali, os estudiosos, sobretudo os bispos, eles ficavam às vezes, um falava uma coisa, falava outra, até haver um concílio e definir. Não, o Apocalipse é um livro inspirado, é de Deus, é de São João, que faz parte da inspiração, da revelação, e vai entrar nos livros, no conjunto dos livros inspirados do Novo Testamento. Aí na época também, havia assim, muitas traduções, um latim diferente do outro, e houve um papa chamado São Damaso, que pediu a São Jerônimo para colocar os evangelhos, sobretudo o Novo Testamento, num latim, os salmos, num latim que fique assim uma linguagem para todo mundo. Porque não sei se alguém já prestou atenção. Quem já olhou uma Bíblia alguma vez na vida? Acho que alguém já olhou, né, uma Bíblia alguma vez na vida. Quando você olha a Bíblia, você vê
E se você comprar uma Bíblia de uma editora, ela tem uma linguagem de um jeito. Se você comprar outra Bíblia de outra editora, ela tem linguagem de outra, porque o tradutor traduziu um pouco diferente. Então, botou uma palavra aqui, uma palavra ali, uma palavra diferente. E por isso mesmo, a liturgia, que é o livro que é usado na liturgia aqui no Brasil, é uma tradução que os bispos aqui do Brasil recomendam que seja uma tradução que faz a CNBB, que é tirada do que nós chamamos da Vulgata, que seria aquela Bíblia que foi até melhorada, mas que foi começada, traduzida como tradução de São Jerônimo, lá do século IV. São Jerônimo fez uma tradução da Bíblia. Essa Bíblia ela foi melhorada, porque assim, muitos estudiosos viram que, comparando com outros textos em hebraico, que o termo seria melhor e tal. Mas é de São Jerônimo, desde daquela época lá de São Jerônimo, e que o Concílio de Trento aprovou como sendo o texto que a gente usa na igreja. Então, se a gente vai, por exemplo, numa missa em algum local, e o padre usa a Bíblia que é usada, que é traduzida pela CNBB, os textos são os mesmos, mas os textos são tirados dessa Bíblia que vem lá da tradição de São Jerônimo. Então, São Jerônimo, ele foi secretário do Papa e ele chegou a fazer esse trabalho. Mas só um exemplo para nós, um exemplo para nós de São Jerônimo. Se a gente perguntasse assim, você já leu a Bíblia alguma vez? A maioria vai responder, não. Né? É ou não é? A maioria vai responder. Se eu perguntar, você já leu a Bíblia alguma vez? A maioria vai dizer, não. Então, assim, outros vão dizendo, eu li uns pedaços, li os evangelhos. Não é? E São Jerônimo, ele não leu a Bíblia. Sabe o que ele fez? Ele estudou hebraico, grego, aquelas línguas antigas. Aí ele foi lá para poder traduzir aquilo para o latim. E ele passava noites, às vezes, traduzindo aquilo. Ele consultava os doutores, os judeus, para saber se o termo é aquele mesmo. Eu sei que a vida dele toda foi para que nós tenhamos uma boa tradução em latim das Sagradas Escrituras, que nós chamamos de Vulgata. E esse exemplo dele é bom para nós. Até hoje, de vez em quando, alguém faz assim. Eu me lembro de gente que fala assim, eu não só vou ler a Bíblia, mas eu vou escrever a Bíblia. E tem gente que faz isso. Cada dia, ele vai botando no caderno a Bíblia. Não sei quantos cadernos a pessoa vai encher, não, mas ela faz. Porque aí ela vai ver que ela não somente leu, mas ela prestou atenção nas expressões, porque ela teve que escrever. Não foi aquela leitura do preguiçoso, né? A gente lê aquele negócio assim, só para dizer que leu. Mas uma pessoa que leu, prestando atenção e fez... Porque como é uma coisa de Deus, as Sagradas Escrituras é uma carta de Deus para nós, a pessoa foi lá e leu, mas leu escrevendo. E tem gente que não lê escrevendo, não. É no silêncio, cada dia, não é o dia inteiro, né? Mas a pessoa pega um horáriozinho, como a palavra de Deus é um alimento para a nossa alma, existe alma que está morta, porque quando a gente está morto, a gente não se alimenta, né? Quando a alma está morta, ela não quer se alimentar, não adianta, tem que viver primeiro, tem que ressuscitar. Nós temos que pedir a Deus, nosso Senhor, a graça da nossa ressurreição. E quando nós ressuscitamos espiritualmente, a gente eu preciso agora me alimentar. E o alimento é a palavra de Deus, pode ser a vida de um santo. E para todo mundo, as Sagradas Escrituras. A pessoa vai ler os evangelhos, porque aquelas palavras de Jesus alentam, alimentam, entusiasmam a pessoa. Então vale a pena, quem nunca tentou, ler um pouquinho para alimentar a sua alma. Pedir a Deus, nosso Senhor, a graça da sua conversão. E como fez São Jerônimo, e quando nós nos convertemos, nós começamos a ter um grande amor, grande respeito, um grande temor com o que é dito ali nas Sagradas Escrituras. Eu quero, já que nós estamos também aqui nesta Santa Missa, que além de ser pelas almas, a Dalva pediu que fosse em ação de graças para si, pelo seu aniversário, eu
quero tirar uma pequena citação de um livro da Bíblia, chamado Livro dos Provérbios, que diz assim, é o capítulo 17. Mais vale um pedaço de pão seco com paz do que uma casa cheia de carne, mas com discórdia. E é a Sagrada Escritura, né? É o sábio lá que escreveu os Provérbios. Aí ele vai citando várias sentenças. Uma das sentenças é essa, mas várias sentenças que ele faz. Mas não é isso? Não é muito belo quando na nossa casa existe a paz? E por isso o sábio fala, mais vale um pedaço de pão seco com paz do que uma casa cheia de carne, mas com discórdia. Discórdia, briga, desavença. E essa coisa da paz é algo que a gente tem que construir. Primeiramente, a gente constrói rezando. Por exemplo, uma família que reza unida, que reza sempre, reza quando as crianças são pequenas, mas reza também quando as pessoas vão crescendo. Quem está ali na casa reza, ainda que não se possa rezar muito, porque no mundo moderno, às vezes, a gente não consegue rezar muito. Mas se a gente reza ao menos um pouco e reza em família, um dos frutos desta oração é a paz, é a concórdia. Não é que a gente, ao rezar, a gente vai estar construindo isso, não. É que quando nós rezamos, Deus nos abençoa com a paz. Se você convidar alguém para rezar e a pessoa aceita rezar, Deus abençoa com a paz. E aí sim, tendo paz, vale a pena ter as coisas, a gente vai saber dividir, a gente vai saber administrar, porque nós temos a paz, temos a concórdia, temos a união. Mas, se nós não temos a concórdia, não temos a paz e não temos a união, é como diz aqui o sábio. A casa pode estar cheia de carne, né? Carne quer dizer abundância de alimentos. Mas não existe a paz. Tem gente triste, gente chorando, gente querendo maltratar o outro. Por isso, mais vale um pedaço de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carne, mas com discórdia. Vamos pedir a Deus nosso Senhor que nós tenhamos um grande amor à oração. Que Deus nosso Senhor abençoe as nossas famílias com a paz, porque a família que reza unida permanece unida. E vamos pedir a Jesus também que nós tenhamos um grande amor, uma grande admiração pelo alimento que Ele nos quer dar, que Ele quer nos ver nos alimentando, que é o alimento da palavra de Deus. E que São Jerônimo lá do céu nos abençoe e nos faça também ter esse gosto pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dominus vobiscum. Oremos sentados.